Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, que esse momento em que nós estamos nos encontrando através da mídia e nos colocando à disposição sempre de levar através do Evangelho de Jesus essas falas tão luminosas e tão atraentes à nossa alma, ao nosso espírito, ao caminho. Então, vamos ler aqui a página de preparo, queridos do nosso coração, né? Problemas do mundo, o espírito da verdade de autores diversos. Vamos lá. O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaços nos continentes, espaços nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência, teoria nas escolas filosóficas, teoria nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações. Organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração pela conduta, pela palavra, pelo exemplo e parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo, fora do Cristo não há solução. Bezerra de Menezes. Então vamos orar. Senhor Jesus, Mestre de amor, que na noite de hoje o brilho das luzes do Teu Evangelho renove o nosso coração, que possamos nos encontrar nesses minutos para acalentar o que há de mais sublime em nós, que é a certeza do Seu amor, que é a presença viva do Teu Evangelho a nortear os nossos passos. Misericórdia, Senhor. Graças a Deus. Então, estamos aqui com o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado os pobres de espíritos, ou bem-aventurado os pobres em espírito. É o capítulo 7. Para nós nos coube o item 11 e 12. Instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. Então, quando nós ouvimos dizer, pobre de espírito, é uma pessoa pobre de espírito, como o Evangelho, palavra viva de Jesus, nos informa tal colocação, como pobre de espírito, né? E o que é preciso para a gente entender isso? E tem aqui no Evangelho um esclarecimento. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está em São Mateus, capítulo 5, versículo 3. Então, a incredulidade se desvirtuou. A incredulidade se divertiu com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espíritos, como sobre muitas outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos da inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é para eles e não para os orgulhosos. Então, assim nós vamos conversando a esse respeito.
Então, Jesus coloca-nos que pobres de espírito é para os humildes. Então, os humildes são pobres de espíritos? Não. Quando nós aqui na Terra passamos pelas reencarnações, viemos em busca de dos galardões, de procurarmos sempre uma exposição acerca do que nós fazemos em matéria de estudo, em matéria de trabalho, em matéria de projeção para a sociedade. Então o homem, ele fica muito cheio de si, né? Sim, trabalhou, se esmerou, e ele vai se afastando da divindade. Ele vai se afastando da simplicidade, da humildade, e gera dentro dele orgulho, né? Por ele ser o que é. E tem pessoas que chegam a ponto, comumente, né, a gente sempre está vendo, de dizer, eu me basto, né? Eu sou a pessoa, né, no topo das minhas conquistas, do que eu tenho, né, para oferecer. E Jesus, que é o símbolo vivo de exemplo da humildade, ele mostra para nós que não é bem assim. E que nós temos que estar muito ligados com a nossa natureza espiritual em buscar a divindade, não através das projeções que temos aqui na Terra, e nos colocarmos acima das pessoas humildes. Aí nós não estamos falando da humildade do ter, mas a humildade do ser. Aquelas pessoas que estão caminhando com simplicidade, que são pessoas que se ligam mais em ver o outro, em ter a solicitude, em fazer o bem, em ter toda uma capacidade de não se colocar acima de ninguém. Não se colocar acima, mas se colocar numa flexibilidade de ação para estar junto com todos, assim como fazia Jesus. Ele se juntava a tantos irmãos deserdados. Ele veio para os doentes e não para os sãos. Ele veio para os humildes e não para os orgulhosos. E no contexto da humildade, nós vamos caminhando na certeza de que cada ação nossa renovadora é uma projeção do que precisamos fazer para estarmos ligados à divindade, à natureza crística, a natureza do Cristo, que é uma natureza bondosa, amorosa, né? Solícita, que nos chama para uma realidade ainda tão endurecida de cada um que vive neste mundo. E colocando essa conotação de pobre de espírito como sendo uma pessoa deserdada, uma pessoa infinitamente humilde nos seus poucos recursos, né? Ou então uma pessoa incrédula, uma pessoa pequena, que tem a mente entorpecida. E não é bem assim. Porque os pobres de espíritos, eles não precisam dessa eloquência física para se mostrar. A pobreza não é a pobreza vista pelo olho físico e aquilatada pelo conteúdo do seu intelecto, mas sim pela humildade do seu coração, os simples, aqueles que estão sempre, né, envolvidos em ações beneméritas, um bom companheiro, um bom vizinho, uma boa pessoa. E diz, né, na estrutura de mundos desenvolvidos, intelectualizados, que atinge o topo da magnitude de amealhar bens, né, de projeção
acima que essas colocações que se fazem quando a pessoa procura religião. Aí os letrados, eles têm como argumento dizer, isso é pobreza, procurar religião é pobreza. Aí nós temos países desenvolvidos, né, que estão no topo do desenvolvimento tecnológico, né, das ações mesmo que mudam cada dia mais. Então aí, as pessoas que moram no terceiro mundo, ou as pessoas mais pobres, são pessoas que se ligam muito à religião, né? Que não são pobres, né? E na realidade, não é pobreza, é o encontro em si, na humildade que precisamos ter. Porque a grande chaga da humanidade é o orgulho. É achar que estamos acima do bem e do mal. Então, aqueles letrados, as pessoas que têm um nível, né, mais elevado no seu intelectivo, na sua maneira de agir na vida, elas olham com desdém para quem procura religião, para quem procura a simplicidade em religar, né? Porque religar a Deus não é ser pequeno. Religar ao Cristo não é ser pequeno. É se encontrar na condição ainda de espíritos a caminho da luz para conquistar alimento espiritual para continuar a nossa trajetória muito desafiadora. Trajetória essa que hoje estamos convivendo muito seriamente envolvidos na nossa mudança diante das ocorrências do dia a dia, do que nós estamos vivendo há mais ou menos 100 dias, né? Aqui no Brasil. Em outros países já se viviam muitas situações que é a pandemia, né? A reclusão que tivemos que fazer, estamos fazendo ainda, em nossos lares, né, na própria governância, na própria ação de um olhar para nos proteger. Né? E aí entra a fé raciocinada. Mesmo nós, aqui no nosso torrão Brasil, vivendo as divergências que estamos vivendo, a pandemia está trazendo um momento de muita reflexão para todos nós. Muita reflexão. E eu digo a vocês, quem tem religião, quem religa com Deus, e eu não digo só na denominação da doutrina espírita, pode ser outra janela de ver Deus, mas que precisamos estar religados. Mas a doutrina espírita, ela tem algo mais. Ela faz com que a nossa vida seja uma vida que pode ser transformada por nós mesmos, essa vida interna nossa, que quando nós estamos reclusos, como estamos agora, cada um no seu lar, nós estamos buscando aumentar a nossa vibração de amor junto com os nossos familiares. Está sendo desafiador, sim. Está sendo muitas vezes uma luta ferrenha, porque muitas vezes a gente relegou a família por conta do trabalho, por conta de N fatores. Não estamos aqui para julgar ninguém. Mas hoje, quando nós nos acomodamos, ou numa mansão, ou num barraco, ou numa meia-água, ou numa casa simples, ou numa casa bem modesta, nós vamos ali encontrar o ponto centralizador da nossa vida, que é a família. E nessa hora entra toda uma questão de ampliar os nossos sentimentos de amor junto a esses corações queridos que nos ligaram no momento da reencarnação e que estamos ligados para desenvolver as nossas questões de amor, amar mais, perdoar mais, abrir o coração para a oportunidade de ver
nos olhos um dos outros. E aí entra a questão em pauta. Quando temos a religião, quando temos esse religar, fica mais acessível ao nosso coração. E a doutrina espírita tem vários pontos esclarecedores para a nossa conduta. E uma conduta que nos faz lembrar do Cristo, que é o nosso exemplo, o nosso modelo e guia, é o governador dessa terra. É a conduta da humildade. Quando nós somos humildes, nós não dissemos que somos. Nós agimos com humildade. Trazemos a excelência dessa virtude para junto de nós. E nunca desfeitando quem está ao nosso lado. Nunca nos colocando de uma maneira torpe, sem direção, ofendendo, magoando, ferindo. O contrário de tudo isso é a pessoa orgulhosa, cheia de si, dizendo que se basta. Nós não bastamos sozinhos, porque somos espíritos que precisamos viver em família, juntos. Precisamos estar nos preparando dia a dia para essas mudanças que estão acontecendo. Hoje nós estamos nos encontrando através desse aparelho, né? Da internet, das lives, desse encontro que a TV, a BBM está fazendo semanalmente com vocês, unindo os nossos corações. Então que nós nos apequenemos diante dessa dor, não deixemos que a dor maior dos conflitos que estão gerando essa movimentação de transformação, nos esquecermos dessa ligação espiritual, que é a ligação com Jesus, com as orações, e nos quedarmos cada vez mais acessíveis aos espíritos bondosos que tanto nos ajudam, tanto nos amparam. Então, meus irmãos, eu queria lembrar muito a vocês que a Casa do Caminho está esperando a todos, que é lá que nós fazemos o nosso trabalho, e que se nós formos aumentando mais, fazendo crescer dentro de nós a humildade, nós estaremos bem protegidos e bem amparados. Bem amparados pelos amigos espirituais, pelos irmãos bondosos que nos assistem, pelas caravanas dos mentores por excelência, as caravanas do Dr. Bezerra de Menezes, carreando com o seu fluido benéfico, orientando-nos, dando força e coragem a todos os irmãos que estão trabalhando no fronte para atender a cada um, para dar o lenitivo a cada um. Que os nossos irmãos trabalhadores, cientistas, sejam coroados de êxito na sua conduta de fazer o trabalho de descoberta dos remédios, da vacina, e que nós nos consideremos não pobres na acepção da palavra, mas ricos de Jesus no nosso coração, ricos dessa força que implementa em nós o vigor da vida, da esperança, da coragem de lutarmos com as nossas más tendências e não deixar o orgulho nos acometer da chaga que carregamos durante séculos e séculos. Senhor da vida, que continuemos mais e mais ligados uns aos outros, através do pensamento, através das orações, e aguardando todos os dias da nossa vida que nós poderemos fazer o nosso melhor, que nós poderemos ser o agente propagador da boa nova de Jesus, porque Ele é o Cristo Consolador, Ele é o exemplo da humildade, do devotamento e do amor por excelência por todos nós da face da terra. Meus irmãos, que possamos ser consolados e que, acima de tudo, tenhamos coragem de dizer que somos espíritas e acalentar o nosso coração, resignar, obedecer, pois que assim haveremos de nos encontrar firmes nos postos de trabalho. Jesus precisa nos encontrar
trabalhando. Se não estamos ainda na casa, mas haveremos de estar renovados, porque essa fase ela irá passar. Mas contrito na nossa fé, contrito na nossa determinação interna, porque seremos consolados, porque assim as bem-aventuranças nos nutre a alma, nos destina a um caminho de um belo futuro, o futuro luminoso que há de atrair para junto de nós espíritos bondosos, dos quais lutaremos juntos, emparelhados, para continuar a nossa trajetória, conquistando boas companhias espirituais, conquistando o amor divino em nossa vida. E assim, com toda a docilidade da nossa Mãe Maria Santíssima, ingressarmos cada vez mais num processo de alinhamento das nossas mentes e do nosso coração. Que seja bendito o Espírito Santo do Senhor. Que seja toda bondade, toda humildade que invada. Então, meus irmãos, depois de conversarmos a respeito do capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espíritos, que sejamos nós, através da humildade, e não deixar que o orgulho nos queime o coração e fustigue a nossa alma. Convidamos a todos para reflexionar esses minutos e agora, chegando ao término de mais uma oportunidade de estarmos juntos nesse canal, atuar com bastante leveza, chamando a companhia sempre inolvidável dos amigos luminosos. Vamos orar. Jesus, bom, divino Mestre, magnânimo Deus de altura maior, Senhor de todos nós, que nessa noite todos sejam balsamizados, atuantes na luta luminosa, onde as presenças amigas norteiam nossos passos, dando-nos força e coragem. Se conosco, Mãe Maria Santíssima, e egrégora de espíritos bondosos, acalentando os momentos decisivos da nossa caminhada. Se conosco, irmão mais velho. Graças a Deus.